Opa, fala pessoal, tudo bem? Como está a sua carteira de fundos imobiliários para 2026? Está bem preparada? Porque o cenário está otimista, viu? Eu já compartilho com você aqui essa notícia porque a gente vai falar justamente sobre esse cenário favorável e os setores preferidos dos fundos imobiliários. Dá uma olhada aqui nessa parte que eu destaquei. Sobretudo, a perspectiva construtiva para fundos que investem em imóveis. Aqui são gestores, né, uma pesquisa feita com quem realmente entende de fundos imobiliários aqui no Brasil. E, obviamente, a gente está falando do tijolo. O tijolo volta ao centro das atenções. Está aqui algumas pessoas que participaram dessa pesquisa. Então, galera, o que a gente vê aqui para 2026? Óbvio que a gente vai falar muita coisa aqui, mas como a gente está vendo aqui, quem entende de fundo imobiliário no Brasil está vendo o cenário otimista. Daqui a pouco eu te mostro qual é o grande gatilho desse entusiasmo para 2026, mas vamos falar um pouquinho sobre essa ideia da carteira, né? Você está preparado? Quais são os setores que devem performar bem para 2026? Bom, a gente viu que nos últimos 2 anos praticamente, quem entregou bons resultados nos fundos imobiliários foram os fundos de papéis, né? Com dividendos altíssimos e inclusive alguns deles, quando você conseguiu comprar barato, também até valorizaram, né? Então assim, os fundos de papéis realmente foram uma estrela. Quer dizer que precisa vender os fundos de papéis? Não é isso, mas a gente volta os nossos olhos, compartilha a tela aqui novamente, para os fundos de tijolos que estavam meio adormecidos. E aqui ó, eu destaco esses setores sinalizados pelos gestores aqui nessa pesquisa. Logística, escritórios e renda urbana, uma retomada gradual aqui desses ativos. Também não quer dizer que vai valorizar da noite para o dia, né? Não é por isso que a gente compra fundos imobiliários, a gente sempre pensa numa construção de riqueza de médio e longo prazo. Mas veja, 3 setores aqui destacados. Logística. Logística é o setor mais resiliente que assim, a gente tem no nosso mercado de fundos imobiliários, né? É realmente algo que tem que fazer parte da carteira de todo mundo. Segundo ponto que a gente tem aqui como destaque, escritórios, as famosas lajes corporativas. Será que agora vai? Por que o destaque aqui está em escritórios? Porque é o setor que ficou para trás, né? Se a gente pegar nos últimos 1 ano, 2 anos, 3 anos, muito fundo de laje corporativa está depreciado, né? Por quê? Porque esses fundos ainda não refletiram uma melhora do cenário econômico. Então, quando a gente fala para 2026, provavelmente uma queda da taxa Selic, isso favorece a economia real. Então, a economia real são imóveis físicos, lajes corporativas, escritórios, entram nisso, né? Então, pode ser que esse ano seja o momento de destravar valor nos fundos de escritórios. E o terceiro setor aqui, renda urbana, que na minha opinião é o que eu mais gosto, né? O setor que eu mais gosto dentro dos fundos imobiliários, que é realmente aquilo que está mais bem localizado nas grandes cidades, né? Então a gente vai ver loja de departamento, supermercado, enfim, várias coisas, mas todas lojas, todos imóveis muito bem localizados. E isso daqui é fundamental quando a gente pensa em investimento de imóvel, certo? Então, esses 3 setores aqui sendo destacados nessa matéria, que mais uma vez eu compartilho com vocês. E aqui um outro destaque importante, ó, os fundos de tijolos devem se beneficiar do reajuste nos preços dos aluguéis e melhora gradual na taxa de ocupação, né? Como que um fundo imobiliário de tijolo ganha dinheiro? Alugando seu conjunto de imóveis para inquilinos. Então tem esse aluguel, né, que para nós vai virar dividendo. Então, esses aluguéis, eles têm revisionais de contrato, ou seja, todo ano aumenta o preço. E dependendo de uma melhora do cenário econômico, é possível até o fundo negociar com novos inquilinos ou com os inquilinos que já existam, um novo aumento, né? Reajustes são importantes e a melhora gradual nas taxas de ocupação. Aí é redução da vacância, né? Se os imóveis ficam vagos dentro de um fundo, é um problemão, porque aí não entra dinheiro. Então, a gente espera, sim, melhoras nessas taxas de ocupação. E aqui, pessoal, eu volto para esse detalhe, ó. Os fundos de papéis perdem o favoritismo? Sim, mas, poxa, a gente ainda está com uma Selic de 15% ao ano. Pode ser que ela caia para algo em torno de 14%, 13%, 12%, mesmo se cair para 12% em 2026. Uma rentabilidade
né, com os fundos imobiliários, que você vai conseguir, poxa, quase 2 dígitos, mais que 2 dígitos, ou seja, quase 1% ao mês. Mesmo na queda da taxa Selic, os papéis continuam extremamente interessantes. A gente tem sim fundo de papel que é atrelado ao CDI, né? Ou seja, segue mais ou menos a taxa Selic. Se a Selic ficar 12% ao ano, vai ter fundo de papel pagando 14%. Né? Poxa, 14% isento de imposto de renda continua muito bom. Só o que a gente fala aqui é para não esquecer dos tijolos, né? Porque também não adianta você esperar a Selic cair para aí sim você se posicionar no tijolo. Você precisa fazer isso antes. Até porque, né, eu vou até compartilhar aqui na tela, saiu uma matéria aqui no site da Infomoney, muito interessante, mostrando exatamente essa correlação do IFIX, né, dos fundos imobiliários e das taxas de juros. Mas o que esse gráfico aqui ele quer dizer, pessoal? O seguinte, não espere a taxa Selic cair para aí sim começar a investir em fundo imobiliário. Porque isso aí você pode se assustar, porque a gente fala, tem sim essa correlação, né? Quando os juros caem, a taxa Selic cai, o fundo imobiliário sobe. Mas esse estudo aqui que o pessoal do Infomoney colocou na tela, mostra que é muito mais a taxa de juros futura, né, 30 dias, 60 dias, 90, 180, enfim, mais tempo, tem mais impacto justamente nos fundos imobiliários, percebe? Então não adianta a gente só ficar esperando a taxa Selic cair para ir depois e comprar. Não, aí já vai ser tarde demais. E ainda nessa matéria eles colocaram um gráfico, né? Talvez vou pedir para o pessoal da edição deixar o maior possível aqui, porque os números estão bem pequenininhos. Mas o que isso aqui mostra, tá, pessoal? Isso aqui é inédito, isso aqui eu nunca tinha mostrado, nunca tinha visto ninguém fazer esse estudo. Olha que interessante, o IFIX, essa linha amarela. Ótimo. A taxa Selic é a linha preta. Então isso aqui a gente já viu inúmeras vezes, como lá em 2016, por exemplo. Taxa Selic caindo e IFIX subindo, né? Isso a gente já viu muitas vezes e a gente viu isso em 2025 também, né? Só que a taxa Selic não caiu em 2025, mas o que caiu? Essa outra linha tracejada cinza aqui. É a taxa de juros futura. Então, há muito mais efeito do que a taxa Selic nominal, essa expectativa dos juros. Então, o que a gente vê hoje? Expectativa dos juros caindo muito. Isso já fez preço em 2025, pode ser que continue fazendo em 2026. E mais uma vez compartilhando a nossa notícia aqui na tela, né? A pesquisa. Quais são as grandes preocupações para o ano de 2026? Os temas principais: eleições, juros e inflação. Bom, eleições. O que a gente pode pensar de eleição? A gente viu o que aconteceu em dezembro, né, com as ações da Bolsa de Valores, quando teve aquele Flávio Day. As ações, o Ibovespa caiu quase 4% naquele dia. O IFIX, naquele dia, que são os fundos imobiliários, ficaram praticamente no 0 a 0. O que eu quero dizer com isso? Os fundos imobiliários são extremamente mais estáveis do que as ações, tá? Então, assim, vai ter volatilidade em 2026, porque tem eleição, não tem como, né? A gente sabe que isso vai mexer com o mercado, vai mexer com a Bolsa de Valores. Então, estar posicionado em fundos imobiliários pode ser uma característica um pouco mais saudável, tá? Até porque tem imóveis por trás, tem ativos imobiliários como garantia nos papéis, que entram nesses dois próximos tópicos aqui, ó, juros e inflação. O que a gente está vendo com a inflação? Controlada, né? Ficou abaixo do teto da meta em 2025. Então, a gente espera, sim, uma queda da taxa Selic. Isso é muito substancial, tá, pessoal? Queda na taxa Selic faz preço no mercado real, mercado de imóveis, e isso se reflete nos fundos imobiliários. Então, vai ser um ano de volatilidade, de muita incerteza? Sim, mas os fundos imobiliários estão num cenário otimista. Ainda mais que a gente consegue pegar aqueles fundos imobiliários mais seguros para investir, né? Eu não falaria para você investir em fundos imobiliários muito arriscados. A gente ainda tem nessa classe de fundos seguros aqui, alguns fundos até baratos, né? O grande problema do fundo imobiliário é você comprar caro. E eu não acho que é esse cenário que a gente vive hoje. Pode ser que em algum momento em 2026 eles fiquem caros demais. A gente precisa acompanhar junto. Você vai estar junto com a gente aqui, falaremos sobre isso. E aí eu vou até dar um convite para vocês que nós temos aqui um relatório com os 10 fundos, top 10 fundos mais seguros do nosso Ibovespa. Tá aqui, ó. Esse material, pessoal, eu preparei junto com o Clube FI, né? O Clube FI são os maiores especialistas de fundos imobiliários no Brasil. O Danilo Barbosa assinou esse relatório aqui,
que eu vou deixar o link na descrição para você fazer o download, tá? A gente está explicando todos os critérios que falam que um fundo é seguro ou não, e aí tem uma lista com 10 fundos seguros que você pode estudar. Então, pegue esse relatório aqui gratuito, o link está aqui na descrição, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar. E lembre-se sempre, respeite a diversificação dos investimentos e olhando para 2026 teremos muitas oportunidades. Vou até deixar aqui aparecer na tela alguns outros vídeos que eu tenho certeza que serão importantes para você também. Beleza? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.